muito bom ter o seu próprio dinheiro, mas às vezes é um problema. Oi amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje aqui é domingo, dia 25 de maio, último domingo do mês. Estamos nos encaminhando para a última semana. Resolvi começar o vlog desta semana, hoje domingo. Hoje tá sendo um domingo bem atípico. Na verdade, esse final de semana foi bem atípico pra gente. E porque a gente conseguiu, eu e o Matheus conseguimos limpar a casa, fazer a comida, tudo no sábado. Além disso, ainda fui na academia, nossos amigos vieram aqui sábado à noite, então foi um sábado muito bem aproveitado. E hoje as coisas estavam em ordem, então deu pra acordar tarde. Assim, eu acordei tarde mais ou menos, porque aconteceu uma coisa no meio da manhã. Mas deu pra acordar tarde, fazer um café com calma, lavei algumas roupas porque estavam pendentes, e o Matheus só limpou a parte da gata, né? Trocar areia, limpar a caixa de areia e tudo mais. E por que eu falei que gastar dinheiro, que ter dinheiro, às vezes é uma dádiva, às vezes é um problema? Por conta disso aqui. Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Vamos por partes. Eu vou falar primeiro essa compra que chegou hoje. Inclusive, o moço veio entregar 15 para as 9 da manhã. Não precisava ter chegado hoje, mas chegou. E eu acordei com a minha entrega. Além disso, veio também um amaciante que eu comprei. Digo que é um problema porque você tem o seu próprio dinheiro e ninguém manda nele, né? Porque eu mando meu próprio dinheiro, eu decido com que eu vou gastar. E aí eu crio uma obsessão literária do mais absoluto nada e resolvo fazer o quê? Comprar um livro sobre isso. Eu disse no último vlog, né? No vlog de compras da Unesp, que eu comprei Amor de Perdição, descobri que ele era inspirado em Romeu e Julieta e que agora eu queria Romeu e Julieta. Entrei na internet ontem para comprar o meu amaciante, dei uma olhada neste livro aqui e pedi junto. Amaram? Esse aqui foi R$32,90, então meio que foi o mesmo preço ali da Feira do Livro da Unesp. Acabei comprando, gente. E além de comprar, eu acabei lendo já hoje. Eu estou na página 79, porém o livro começa na 65, este é um livro da Penguin Companhia e as primeiras 50 e poucas páginas são de introdução ao livro que eu sempre leio depois. O que eu posso dizer de início? Eu tô achando isso aqui muito engraçado e muito fácil de ler. Eu li, sei lá, umas 10, 15 páginas só. E o Romeu, ele é hilário, ele é irônico e meio sem querer eu acho que ele fala as coisas que ele fala. E é muito engraçado, gente. Eu não achei que eu iria achar engraçado. Eu conheço muito por cima a história de Romeu e Julieta, eu não lembro de ter assistido alguma adaptação. Se eu assisti, eu já não lembro mais. E o que eu sei é muito do imaginário popular, né? Que tem o rolê do veneno, e aí eles se desvivem, e às vezes, mas na verdade não se desviveram, uma coisa assim. E é tudo que eu sei, eu já vi muito essa peça, essa história ser reproduzida em várias mídias, né? Filmes inspirados nesse livro, cenas deste livro, que é uma peça teatral, aparecendo em filmes e tudo mais, mas eu nunca vi a obra original. Então, já que eu quero ler O Amor de Perdição, resolvi pegar o Romeu e Julieta. Só que assim, vocês sabem que eu comprei 1 zilhão de livros na Festa do Livro da Unesp e eu não peguei nenhum ainda pra ler. Porque tem outro livro que eu acabei de terminar que é novíssimo e não é da Festa do Livro da Unesp. E agora eu comecei hoje, dominguinho, este livro aqui. Provavelmente vai ser o meu livro de deslocamento, porque por mais que esse livro seja velho, né, um clássico de mais de 500 anos, ele é muito fácil de ler porque é uma peça. E eu sei que tem gente que estranha esse estilo de texto. Eu me adaptei super tranquilamente, na verdade, foi muito fácil, assim, pra mim, porque uma vez eu li um texto do Molière, que também é muito famoso por peças, ele é francês, e ele é do século, acho que 18, se eu não tô enganada, e quando eu li o Tártaro ou o Impostor. Eu achei tenebroso, muito difícil, mas eu gostei da peça, e eu também já li Édipo Rei, há alguns anos atrás. Então eu acho que essas duas leituras me prepararam pra chegar em Romeu e Julieta e ler com mais tranquilidade. Mas assim, gente, eu li só umas 15 páginas, mas tô achando divertido. Tá sendo muito legal acompanhar e eu fico imaginando e eu fico encenando as coisas aqui na minha cabeça, porque às vezes o personagem fala: ah, chegou o rei. Aí, entre parênteses, o autor coloca: cochichando para Romeu.
ele é muito feio, e aí eu fico, tipo, olhando pro lado, fingindo que eu que tô falando isso, sabe? Então é bem legal. E também é muito romântico, assim, o Romeu, ele é muito romântico, ele fala uns... Isso aqui é escrito em versos também, então várias rimas aqui belíssimas sobre esse romance que ele sente por uma mulher. Mas aqui estou lendo, tá aqui, e estou animada para essa leitura. Outra coisa que eu não consegui mostrar pra vocês é que eu comprei uma capa pro meu Kindle e ele está renovado, parece que eu comprei um Kindle novo. Eu pedi na Shopee e eu descobri, gente, que o meu Kindle, ele é o 10ª geração. Na minha cabeça ele era o 11ª, eu não sei porquê, mas na minha cabeça ele era a 11ª. E aí eu fui procurar a capinha, né, e eu descobri que não é a 11ª, é a 10ª. E essa capinha aqui, ela tem um diferencial, que é esse elástico aqui, ó. E eu não soube, quando ele chegou, eu não sabia muito bem como usar, né? Porque a minha capa antiga, ela não tinha. Eu ainda tenho a capa antiga, mas ela tá muito estragada, ela não tinha nada aqui. E eu não sabia muito bem como usar. E eu tô usando meio que assim. Eu usava o Kindle desse jeito, ó. Assim, ó. Eu botava o indicador aqui dentro e segurava assim quando eu não tinha. E agora que eu tenho, eu coloco meio que assim e vou lendo no metrô. É muito legal, muito bom. E eu sei que tem gente que odeia essa capinha, porque ela estraga o Kindle. Mas o meu já tem toque fantasma há muito tempo, ele já tá quase estragando, então eu resolvi manter esse tipo de capinha. Eu gosto da capinha normal, né, que só tem uma película aqui, que é tipo de celular, mas eu gosto muito dessa também porque ela protege muito a tela do Kindle. E o meu tá até, ó, quebradinho aqui, tá rachado, acho que inclusive de tanto colocar a outra capa. Mas eu vim aqui conversar com vocês sobre um livro que eu terminei hoje de manhã, que é este aqui, Quando os Pássaros Voam para o Sul, da Lisa Ridzen. E amigos, temos mais um 5 estrelas do ano de 2026, finalmente, porque eu só até então consegui favoritar Ciranda de Pedra, e nenhum outro mais me arrebatou como este aqui. E claro, em nível diferente, tem pernilongo. E claro, em nível completamente diferente de Ciranda de Pedra, porque esse livro tem outra pegada. E amigos, que livro lindo! E que livro triste e contemplativo e fofo. Este livro, ele é ideal para este momento do ano, que tá fazendo frio, tá chovendo. Claro, não é no Brasil inteiro, né, galera? Moramos num país supercontinental, então lá pra cima do mapa, eu sei que a galera não tá passando frio, mas aqui vocês podem ver, eu tô de moletom. E foi perfeito ler nessa época. Eu comecei a ler quinta-feira e eu terminei hoje de manhã. Era pra ter terminado ontem, mas como eu disse, nós recebemos os amigos e eu deixei as últimas páginas pra hoje de manhã. E assim, eu terminei o livro chorando, gente. Foi lindo. Tá, vamos lá. Vamos falar do enredo. Neste livro, vamos acompanhar o Bo. O Bo é um idoso de mais ou menos 90 anos, pelo que eu lembro. Ele é um idoso que já está em situação de cuidados sociais, né? Ele tem apoio da assistência social ali do vilarejo, da cidade em que ele mora, porque ele já é idoso. A sua esposa, ela foi diagnosticada com Alzheimer e ela, portanto, está internada numa clínica. O livro é narrado como se ele estivesse falando para ela, e isso é muito bonito, porque o Alzheimer da esposa dele afetou muito ele, porque ela não reconhece mais ele. Ele fica, não é que ele fica indignado, mas ele fica muito triste que a pessoa que ele dividiu a vida por 62 anos não lembra mais dele, vê ele como um estranho. Ele tem se recusado a ver a esposa justamente porque ela não mais reconhece ele, tanto que ele fala que essa não é mais a Frederica, não é a minha Frederica, porque ela não tá mais lá, é só o corpo dela. E tem uma cena em que, de fato, a autora nos leva pra conhecer ela com ele, e é muito doloroso, assim, porque ele fica lembrando de momentos da vida dos dois, e ela não. Ela até tem um certo desconforto ali, porque ela fica, por que esse homem tá me abraçando, esse homem estranho, sendo que é o marido dela? E o Bo, ele é cuidado, como eu disse, pela assistência social, que o filho também atua, né? Eles tiveram apenas um filho, que é o Hans. E ele já tá numa situação em que, apesar dele não ter uma doença diagnosticada, pelo menos o livro não fala isso pra gente, ele é idoso, então ele não tem mais tanta força nos músculos, nas pernas, ele
tem uma certa incontinência urinária, ele dorme com frequência, ele vai ficando mais fraco e mais debilitado porque é um corpo idoso, né? Isso é uma coisa até natural da vida. Mas ele tá vivo ainda, ele está completamente consciente e a gente se sente muito impotente junto com ele porque o filho toma algumas decisões que ele não concorda. E não são decisões ruins para ele, são decisões boas, mas que afetam a rotina dele, que ele tinha há 60 anos, que agora ele não pode mais ter porque ele é um homem idoso e que está adoentado. Então, além dele, primeiro ele perde a esposa pro Alzheimer, né? E isso machuca muito ele, porque dá pra ver que ele tem um amor lindo e genuíno pela esposa dele. E depois, o filho passa a ameaçar a perda do cachorro. O Sixten é um cachorro que ele tem há pelo menos 15, 16 anos, que tá com ele, que tem uma rotina com ele. Mas o Bo, ele foi ficando debilitado. E o filho, não só o filho, mas as pessoas que trabalham ali da assistência social, entendem que é perigoso para ele visitar a floresta com o cachorro. Ele não vai conseguir correr atrás do cachorro como antigamente. Ele pode cair, ele pode se machucar, quebrar uma perna, um braço. E ele não tem condições físicas de levar o cachorro para passear. Mas ele fala, não, eu tenho sim, eu posso ir até ali, ou você pode pedir, eu posso pedir para alguém passear com o Sixten, porque o Sixten é um cachorro de porte grande, que precisa ter essa espécie de rotina de passeios longos, né? Porque ele é um cachorro que tem energia, apesar dele já ter 16 anos. E aí a gente fica no livro inteiro torcendo junto com o Bo para que o filho mude de ideia de levar esse cachorro embora, porque é a única companhia que ele tem. O filho já é adulto, o filho tem 50 anos, já tem uma filha, inclusive o Bo tem uma neta que ele chama ela de Abelhinha com muito carinho, que é uma jovem de 21 anos. E o filho dele que tá tomando conta dele porque ele é filho único. E aí a gente fica indignada junto com o protagonista. Não faz isso. É a única companhia que ele tem, mas ao mesmo tempo ele não tem condições de cuidar do cachorro. Então as atitudes que o filho toma perante o Bo não são de um filho ruim. Pelo contrário, de um filho que tá pensando no cuidado do pai. Mas isso não exime do fato de que o Bo vai ficar machucado de tirar as coisas dele. E é um livro que fala muito sobre a finitude da vida, as coisas e pessoas que a gente vai perdendo ao longo da vida, né? Principalmente as pessoas, que é normal quando isso acontece. Eu chorei num momento muito específico, gente, e eu só não chorei mais porque eu tava no metrô já pra descer na minha estação, então eu tinha que levantar e tudo mais. Mas eu lembro que foi uma cena que eu lembrei do meu pai, lembrei do meu avô. Eu só tenho meu avô hoje em dia, né? Todos os meus outros avós já se foram. Meu avô já tem 77 anos, ele tá liberando os 80. E agora eu tô começando a perceber que a idade tá chegando pra ele, sabe? Porque meu avô sempre foi muito ativo. Eu cansei de ver minhas amigas falando, Jaque, encontrei seu avô no centro, vi seu avô no mercado, vi seu avô no ônibus. E meu avô sempre foi assim, sempre se virou muito bem sozinho, sempre foi. E agora dá pra sentir que ele tá começando a ficar mais em casa, a não querer sair muito, a não ficar mais inventando moda, subir na laje, sabe assim? Porque ele foi esse tipo de idoso. A não querer viajar, a não querer ir pra lugares muito distantes, a não querer sair sozinho. Porque a idade tá chegando pra ele, né? E por mais que ele não tenha nenhuma doença, assim, que o obrigue a ficar de cama, meu avô ainda é ativo, ele se vira sozinho, ele tá mais quietinho. Que eu acho que é uma coisa normal pra vida, né? Pra nossa vida enquanto vamos envelhecendo. E o Bo me fez muito lembrar dele e do meu pai, porque o meu pai ainda é muito jovem, mas o meu pai já é 60 a mais. Então, acho que a gente não tem como não pensar nas pessoas próximas da gente quando a gente se encara com um livro desse. Não tendo a mesma vivência, a mesma idade que o personagem. Poxa, o Bo tem mais de 80 anos, eu tenho 28. Eu tô muito longe de chegar na idade dele. Mas eu já consigo sentir através dele os dilemas que vão ficando ao longo da vida. E nessa altura da vida principalmente. E não só isso, é o momento da vida em que você começa a perder as pessoas. Ele vai num local e ele começa a ver os presentes ali e ele fala, nossa,
as pessoas que eu conheço daquela época têm 3 ou 4, sabe? Porque os demais já morreram e as outras pessoas que estão aqui são jovens, chegaram depois e tudo mais. Então, é um livro muito bonito. O final, gente, me destruiu, mas foi tão lindo. Eu acho que foi um final muito coerente com a construção do livro da autora. Porque, como eu disse, a gente torce pelo Bo, mas ao mesmo tempo a gente sabe das limitações dele e do filho. Então, eu acho que a Lisa Hayden fez um trabalho excelente com esse livro, achei muito bonito. Como eu disse, é um livro ótimo para se ler nesse período do ano, porque se passa na Suécia, né? É um livro de um dos países nórdicos, então que tem a fama de serem frios, apesar de não ter nenhuma coisa de neve aqui, mas dá para sentir o frio, até porque o próprio protagonista é idoso, ele sente frio com frequência. Gente, assim, lindo, lindo, eu não tenho muito o que dizer desse livro, além de leiam, foi uma leitura incrível. Eu li muito rápido, assim, muito rápido. Eu devorei esse livro nos momentos que eu li. Eu só não terminei antes porque realmente não tinha tempo. Eu precisava viver a minha vida, eu precisava trabalhar. Mas enquanto eu podia, eu tava lendo. Ontem mesmo, a gente tava terminando a limpeza da casa e aí eu tinha só que, sei lá, limpar a cozinha. Eu falei, eu vou tirar aqui uns 10 minutos de descanso antes de fazer a última tarefa. E aí eu peguei o meu Kindle e fui ler e foi, assim, perfeito. Eu amei este livro e recomendo infinitamente. É um livro excelente para dar de presente, assim, que eu acho que ele vai agradar gregos e troianos, não tem nada mais 18, não tem nada muito bobo, é perfeito, assim, perfeito, e vai fazer a pessoa pensar sobre a própria vida dela, mas não só isso, também sobre as pessoas ao redor dela. Oi, gente, terminei Romeu e Julieta e vim falar com vocês para encerrar este vlog. E surpreendentemente para mim, eu amei essa história, eu amei a experiência de leitura. Esse livro foi 10 de 10. Eu não esperava o que eu encontrei aqui e fiquei feliz no final. Romeu e Julieta é aquele tipo de história que tá no imaginário popular e a gente sempre acha que sabe. Tem também um pouquinho de efeito Mandela nessa história, acredito eu, mas quando você conhece a fundo, é melhor ainda. Acho que esse foi o entendimento que eu tive desse livro. Talvez a minha experiência tenha sido tão positiva com o texto porque a tradução foi muito boa. Eu digo no sentido de trazer essa tradução ao leitor do século XXI. Por que eu digo isso? Eu fui... É meio chato falar no passado, mas eu sou leitora de russos do século XIX, que, né, são verdadeiras dificuldades para ler em alguns casos, mas tá em português e tá traduzido por um tradutor de pelo menos do século XX no máximo. Então, tá atualizado ali o português daquele livro. E aí, quando eu vou ler, por exemplo, Machado de Assis, rola um estranhamento com ele. Por quê? Tá escrito no português original, que ele escreveu, e eu não tô falando que não deveria ser assim, tem que manter. E aí rola um estranhamento, porque ninguém preparou aquele texto, ninguém deixou aquele texto palatável. Não sei como que é os textos do Shakespeare no original, mas eu achei que ele seria muito mais difícil de ler do que efetivamente foi. Eu não sei se o texto é difícil ou se a tradução melhorou o texto, porque eu sei que tem algumas traduções que são mais truncadas do que outras, depende muito do próprio tradutor. É por isso que quando um livro é traduzido, ele acaba ganhando uma nova roupagem, porque é impossível trazer a mesma essência daquele texto escrito naquele idioma, seja ele qual for, para o idioma traduzido. Então, gente, assim, imagina ler Clarice Lispector em qualquer idioma que não português, sabe assim? As pessoas vão perder nuances. Mesmo que o tradutor explique, mesmo que tenha notas de tradução, as pessoas vão perder as nuances. E o mesmo vale para os russos, eu não consigo pegar todas as nuances que Tolstói colocou nos livros dele. E tenho certeza que uma pessoa falante de russo, cuja língua materna é o russo, consegue entender muito mais. Enfim, isso vale também para Grande Sertão Veredas. Ainda não li, mas sinto que privilégio poder ler no original. Dito isso, sobre a tradução que foi excelente, e acho que por conta disso, a leitura foi ótima. Eu realmente não sei se é difícil, porque eu venho de uma experiência muito curta de teatro, eu só li Édipo Rei e Tartufo ou Impostor, então eu só li eu não lembro quem é o autor de Édipo Rei, o Matheus tem.
Édipo Rei dos Sófocles, eu não lembrava quem era o autor, mas o Matheus tem aqui essa peça. Eu não li nessa edição, eu li numa edição da Zahar, que eu peguei da biblioteca. Então as minhas experiências são Édipo Rei e o Molière. Não tive muitas grandes experiências. Eu não sei se peças de teatro são mais fáceis de ler, efetivamente. Eu acredito que não. Principalmente as peças da antiguidade. Deve ser um trabalho, exige um trabalho do leitor. E Romeu e Julieta não foi nada disso, por isso que eu tô assim, gente, era só isso. Eu demorei milhares de anos da minha vida, quando eu poderia ter lido isso muito tempo atrás. Claro, cada livro tem o seu momento, não tô desmerecendo o meu eu hoje, porque talvez o meu eu de, sei lá, 5 anos atrás não tivesse interesse em ler uma peça de teatro, que realmente não tenho. E isso tudo começou justamente porque eu queria ler um romance, que é o Amor de Perdição. Então, é muito legal isso que os livros fazem comigo, que é me fazer encontrar outros livros, me fazer buscar outros livros. Isso é impagável, não só os livros, mas os temas que os livros abordam. Então, sei lá, Pacto Fáustico, quero ler sobre o Pacto Fáustico, eu vou procurar a respeito. Eu gosto muito de encontrar as coisas nos livros, né? Isso tem ficado cada vez mais raro hoje em dia. Inclusive, gente, eu me irrito profundamente quando eu vou fazer uma pesquisa no Google e a primeira resposta é de inteligência artificial. Saudades da época que eu só clicava num site. Aqui, eu acho que eu nem cheguei a falar do enredo, né? Mas nós temos quem? Romeu e Julieta, 2 jovens que se apaixonam repentinamente. E é um amor dilacerante, devastador. Romeu é um Montecchio, Julieta é uma Capuleto. E eles vêm de famílias que são rivais. Em nenhum momento aqui da peça, o autor nos explica o motivo dessa rivalidade. Eles só se odeiam por gerações. E isso foi passado de geração em geração que eles nem sabem mais o motivo. Não é nem que o autor não explique, eu acho que as próprias famílias não sabem o motivo desse ódio. O início da peça, o Romeu, ele tá lá apaixonado por uma outra menina, uma tal de Rosalina, mas ela não liga muito pra ele. E aí, gente, eu vou ter que contar essa história porque eu achei muito engraçado. Capuleto, que é o pai de Julieta, ele vai dar um baile, dar uma festinha ali pra galera de Verona. E ele dá um bilhete pro seu criado e fala, olha, convide essas pessoas. O problema é que o criado não sabe ler. Como que ele vai saber para quem ele deve se dirigir ao convidar as pessoas para essa festa? Por acaso ele tromba com o Romeu e o seu amigo e ele fala, ô senhor, o senhor consegue ler? E o Romeu dá uma zoadinha e fala, não sei ler. É muito engraçado. E aí depois, efetivamente, o Romeu lê para ele. E aí ele vê que é uma festa. E eles falam assim, nossa, nós deveríamos ir para essa festa. Até porque você, Romeu, tem que esquecer a Rosalina. Ela não quer você. Ele vai até a festa dos Capuleto, sendo um Montecchio. O Papi Capuleto percebe, né? Tem um esquentadinho lá que fala, olha, é o Romeu. E aí o pai Capuleto percebe, mas ele fala, o menino não tá fazendo nada, deixa ele aí. Então ele continua ali no baile e ele conhece a Julieta. E ela conhece ele, e eles se apaixonam instantaneamente, amor à primeira vista. Mas, antes disso, a peça efetivamente se inicia, gente, com porradaria. E isso eu achei muito engraçado. Porque eu acho que não só as famílias se odeiam, mas os criados dessas famílias, os funcionários, os empregados, eles também se odeiam mutuamente. Então, se o Beltrano sabe que o Ciclano é criado da família Capuleto, ele vai querer arrumar confusão e vice-versa. E é muito engraçado porque assim, eles estão passando assim na rua e aí falam, nossa, os criados dos Capuleto, vamos, na verdade eu acho que era dos Montecchio, nossa, os criados dos Montecchio, levanta o dedo pra você ver, rela em mim, era meio assim. E começa a porradaria, é muito engraçado. E aí a trama se desenrola, Romeu e Julieta, eles têm essa dificuldade de ficarem juntos, por quê? São de famílias rivais. Mas eles não compactuam com essa rivalidade. E isso nunca entrou em xeque. O que entra em xeque é o fato de que, provavelmente, as famílias deles não vão aceitá-los. A Julieta tem apenas 13 anos, tá, amigos? Vamos deixar isso bem claro. A idade do Romeu nunca é revelada. E é muito curioso, porque o Romeu, ele é assim, um romântico incurável. Ele adora metáforas. Ele faz enormes solilóquios ao longo da peça. Enquanto a Julieta, ela é muito objetiva. Porque ele fala assim, eu te juro trazer a lua pra você. E ela fala, não, só me jura o seu amor, tá ótimo, tá tudo certo. Não precisa de mais nada além disso. E isso é muito engraçado, porque
tem uma questão de nuance entre os dois, né? Ela é mais pé no chão e o Romeu é meio abrupto, né? Tanto que ali a decisão final de como que eles iriam consumar este romance, eu acho que a da Julieta foi mais pé no chão, assim, só rolou um desentendimento, um desencontro de informações e acabou em tragédia. Mas é uma peça muito engraçada. Ao longo do texto você sente a ironia, você ri e você se diverte com os personagens, com as respostas que eles dão uns aos outros. Os pais dos respectivos jovens são péssimos, gente, assim, pais ausentes completamente. O da Julieta, ele até parece ser legal, porque ele fala, minha filha é muito jovem, não vou casar ela agora não, mas eu já vou te prometer que daqui a pouco vocês vão casar. Só que ele xinga ela de vagabunda. Porque isso que ela nem cita o nome do Romeu. Ela falou assim, papai, eu acho que eu não quero casar com fulano, né, com o meu primo. Com o primo não, amigo dela, enfim, eu não lembro de mais ninguém. E o pai dela, se você não se casar, eu vou te deserdar, e chama ela de vagabunda. E, gente, é terrível, terrível. Aí ela aceita se casar, só pra enganar o pai, pra engabelar o pai, e pelas costas dos pais, ela cria esse plano de fugir, de poder viver a sua vida com o Romeu. Uma coisa que acontece aqui, e eu fiquei assim, gente, será que eu perdi alguma coisa? Eu lembro que eu até conversei com o Matheus. Porque eles falam, nossa, nós deveríamos nos casar. E depois de algumas cenas, né, alguns atos, ele chama ela de esposa, ela chama de marido, enfim. Eu falei, gente, mas eles se casaram, eu não lembro deles terem se casado. Aí, lendo o texto de apoio, o próprio autor aqui, que é o Adrian Pope, ele diz que o casamento não é apresentado no palco, mas sim ele acontece às escondidas. Então tem ali uma cena que precede esse casamento, mas o casamento efetivamente não aparece na peça. E eu fiquei assim, nossa, ok, então eu não li a peça sem prestar atenção. Porque, gente, eu li isso aqui tão rápido que eu fiquei assim, gente, tá certo isso. Eu achei que ia demorar, sei lá, umas 2 semanas pela leitura. Mas não, foi muito tranquilo, eu me diverti. Eu quero ler mais peças do Shakespeare. Eu acho que até no momento a top 1 é Macbeth, porque ele é citado por uma novelinha do Leskov que eu gosto muito, que é a Lady Macbeth do Distrito de Michenski. Então acho que esse é o primeiro que eu quero ler. Mas também estou curiosa em ler A Tempestade, que eu li um texto sobre ele na faculdade. E também o Hamlet, porque o filme está sendo falado no momento, né, e tal, e tudo mais. Então, que experiência maravilhosa. Que delícia ter lido isso aqui. Eu espero ler mais peças shakespearianas. E não só, mas me debruçar também sobre peças teatrais, porque é uma coisa que eu raramente leio. E é tão legal ver peça, né? E ler peça também é legal, tá? Acho que foi uma experiência perfeita, assim, sem defeito. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, vocês têm noção? É uma história antiga. E eu gosto disso, de ver a raiz das coisas. Eu lembro que quando eu li Édipo Rei, acho que foi em 2021, eu falei, nossa, eu já vi isso aqui, eu já vi isso aqui, eu já vi isso, aquilo outro. Porque aqui está a origem. Em relação ao Romeu e Julieta, a história original não é do Shakespeare, tá? Ele já não plagiou, mas ele pegou de uma outra pessoa. E é aquela velha história, né? Nada se cria, tudo se copia. O mesmo vale para Romeu e Julieta, que inspirou o Amor de Perdição, mas foi inspirado em uma outra peça. O Shakespeare que meio que deixou ela famosa efetivamente e fez algumas adaptações, mas não tira o mérito da qualidade dessa peça, que realmente é muito boa. E sobre a edição da Penguin, eu já falei da tradução que eu achei maravilhosa, muito confortável, muito gostosa de ler. Não era uma tradução, não era um texto que eu precisava ficar sentada lendo, não, eu podia ler isso aqui no metrô. E eu li, mas a maior parte do tempo no metrô, efetivamente. Eu não entendo por que raios que a Penguin faz introdução dos livros. Porque, gente, a introdução tem spoiler, tá? Sempre, de todas as edições da Penguin, eles não mudam. Tanto que, ó, tem trechos aqui, ó. Isso aqui é um trecho da peça que a gente ainda vai ler depois. Então, não faz sentido na minha cabeça. Eu sempre leio os textos depois que eu leio a história em si. Além da tradução ser boa, o tradutor faz um textinho, ele explica como que ele traduziu, porque tem estilo de rima, tem um negócio de rimar 2 e 2, eu não sei muito explicar porque eu não sou professor de português, não sei de linguística, de gramática, essas coisas todas mais técnicas, mas é muito bonito o livro, é muito bonito efetivamente. E o Romeu, gente, ele é um romântico incurável, ele é o último romântico da face da terra, a Julieta ama ele, mas ela não é tão dramática como ele. Eu nem sei se ele é dramático, gente, eles são emocionados, vivam os emocionados. Eu vou ler um trecho, tá?
que é do nosso amigo Romeu, que eu achei lindo. Eis o crime do amor. Já trago a minha alma triste 1000 lamentos. Não vás multiplicar tristeza e sofrimentos, somando a minha dor à tua. Sei que me amas, mas teu amor em minha pena atiça as chamas. Se satisfeito brilha, um fogo entre os amantes. Negado, vira um mar tormentoso de pranto. O que mais é o amor? Discreta insanidade. É fel que engasga o peito e é doce a amenidade. Então é isso, está lido. Estou pronta para novas aventuras no teatro e novas aventuras shakespearianas. Muitíssimo feliz com a minha experiência mesmo. E, gente, eu achei essa capa de uma dramacidade quando eu vi ela, que eu falei, meu Deus, pra que tudo isso? Que drama, nananã. Mas, assim, eu acho que representa perfeitamente bem essa peça. É isso. São Romeu e Julieta. Isso aqui não é uma pintura, é uma foto, que eu fui até procurar na internet, é uma foto da Anne Leibovitz. E eu acho belíssima, então essa edição também é bonita. Por fim, eu tenho que lembrar de uma coisa. Eu tava conversando com o Matheus sobre a peça e ele falou, tem um especial da Hebe Camargo sobre Romeu e Julieta. Eu fiquei assim, é verdade, eu vou assistir em algum momento. Tá no YouTube, eu vi, o SBT publicou. Este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham se divertido com a minha experiência. Espero que vocês também leiam Romeu e Julieta. Eu adorei a experiência. Foi maravilhosa, gente. Assim, sem palavras, apenas maravilhoso. Quem quiser me dar mais algum outro livro do William Shakespeare, estarei aceitando na minha humilde estante. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Não se esquece de deixar um comentário, me contar o que você achou desse vídeo. Se você já leu este livro, e se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!